Pessoal, bom dia. E aqui nessa quinta aula a gente vai ver, claro, a gente vai continuar vendo métodos para se calcular soluções de sistemas lineares, que é nosso objetivo neste curso, né? Nosso principal objetivo neste curso. E a gente vai ver nessa aula consistência de sistemas e vai ver também alguma classe, três classes, né? De matrizes que vão ser bastante importantes e bastante usadas, que são matrizes diagonais, que são, na verdade, um subcaso das matrizes triangulares e as matrizes simétricas. Tá? E, bom, primeira coisa, a gente vai mostrar como que a inversa de uma matriz ela pode ser usada para resolver um sistema linear. Tá? Essencialmente isso. Então, o primeiro resultado nosso importante aqui da aula é um teorema que ele fala um sistema de equações lineares, ou seja, um sistema linear, ele pode ter zero soluções, uma solução, né? E vai ser única, ou uma infinidade de soluções, ou seja, infinitas soluções. Prova, demonstração. Se A é uma matriz, X é um vetor coluna de variáveis e B é o lado direito da equação. Já vimos que todo sistema linear pode ser escrito dessa maneira. Se a x é igual a b é um sistema de equações lineares, então uma das soluções, uma das afirmativas, ela é necessariamente verdadeira. Ou o sistema não tem solução, ou o sistema tem exatamente uma solução, ou o sistema tem mais de uma solução. E nesse caso C, a gente vai mostrar o teorema se, nesse caso C, a gente conseguir mostrar que o sistema tem infinitas soluções. Então vamos lá. Suponha que a x igual a b tenha mais de uma solução. Tá? Claro, o sistema pode não ter solução, basta ele ser inconsistente. O sistema tem uma solução, né? Se a gente puder. A gente já viu que se reduzirmos a matriz a uma forma escalonada, reduzida por linhas, e isso for identidade, ou seja, se não tiver linhas de zero, né, então a gente não tem variáveis livres, então ele vai ter uma solução. Então aqui o caso C, né, supõe que ele tenha mais de uma solução e seja x1 e x2 soluções quaisquer do sistema, ou seja, a matriz A que multiplica o vetor de variáveis x1 é igual a B, né, porque x1 é a solução, e a matriz de variáveis vezes x2 é igual a B, ou seja, a segunda solução. E seja o x0 um vetor de variáveis, que é a diferença dessas duas soluções. Como x1 e x2 são distintas, então a matriz x0, né, o vetor coluna, não é nulo. Além disso, a matriz A agindo no vetor de variáveis x0 é igual a x1 menos x2, porque x0 é igual a x1 menos x2. Como é uma matriz, né? Então a matriz agindo na diferença aqui de duas matrizes, que nesse caso são vetores coluna, é igual a agindo em x1 menos a agindo em x2. Só que tanto a x1 e x2 são soluções do sistema. Então a x1 é igual a b e a x2 é igual a b. Então a x0 é igual a zero. Então olha só, a gente provou que a gente tomou duas soluções distintas e provou que uma é igual a outra. Então o sistema ele tem uma única solução. Tá? Agora, a parte C. Se o K for um escalar qualquer, um número, então A agindo em x1 mais kx0 é igual a agindo no primeiro, né? Sempre vale a propriedade distributiva. Mas A agindo em kx0. O K é um número, então ele sai da multiplicação e o A agindo em x1 fica igual a B.
o A agindo em x0, como o x0 é solução, perdão, como o x0, né, a diferença entre... né, a gente provou que x1 é igual a x2. Né? Essencialmente foi isso, né? Que o x0, que a diferença também é solução. Então, A de x1 é igual a B, A de x0 é igual a 0. Tá? Então fica só o B aqui. Então, olha só, a gente provou que x1 mais k de x0 é também a solução do sistema porque satisfaz a equação linear. Então a gente provou que se k for um escalar, isso aqui é satisfeito. Então o x1 mais kx0 é a solução para todo o k. O k varre do menos infinito a infinito. Então, como x0 é diferente de zero, existe uma infinidade de escolhas para o k. O k ele pode se ater a qualquer valor de menos infinito a infinito. Né? Não incluindo, claro, o menos infinito e não incluindo o mais infinito. Então o sistema AX é igual a B tem uma infinidade de soluções, que é o caso C que a gente queria demonstrar. Então está mostrado o teorema. Agora, o próximo teorema, ele fornece uma fórmula para a solução de um sistema de n equações e n variáveis. Tá? Sempre que a matriz de coeficientes for invertível. O teorema diz o seguinte: se A for uma matriz quadrada invertível de ordem n, então para cada vetor coluna B, o sistema de equações AX igual a B tem exatamente uma solução. E olha só, se a gente... bom, a gente vai demonstrar isso, né? O AX igual a B tem exatamente uma solução. Ou seja, o X é a inversa de A multiplicando o lado direito. Então esse é o método para se encontrar soluções de um sistema linear. Então, olha só. Como A agindo na inversa de B é exatamente, olha só, o A, como a multiplicação de matrizes é associativa, então é a mesma coisa que o A multiplicando a sua inversa, que é a própria matriz de identidade. A matriz de identidade multiplicando um vetor é o próprio vetor. Então, como A menos 1B satisfaz a equação do sistema linear, então o X, que é igual a menos 1B, é a solução desse sistema. Tá? Então a gente mostrou o teorema. Basta mostrar que a solução é única. Então vamos supor que x0 seja uma solução arbitrária e mostraremos que x0 é a solução A menos 1B. Tá? Se x0 for uma solução qualquer, então A de x0, A agindo em x0 é igual a B. Se a gente multiplicar ambos os lados dessa equação pela inversa, vai dar que o x0 é exatamente a inversa. Tá? Então, de novo, a ênfase aqui. Vamos lembrar do seguinte: esse método é aplicado desde que o número de equações for o mesmo número de variáveis e, consequentemente, a matriz é quadrada, né? E ela também tem que ser invertível, porque não tem como escrever a inversa aqui se ela não for invertível. Tá? Então vamos lembrar sempre disso. Considere esse sistema de equações lineares. x1 mais 2x2 mais 3x3 é igual a 5. 2x1 mais 5x2 mais 3x3 é igual a 3. x1 mais 8x3 é igual a 17. Então a gente pode escrever a matriz de coeficientes como a matriz 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. O vetor coluna x, o x é um vetor coluna com variáveis x1, x2, x3. E o b ao lado direito da equação pode ser escrito num vetor 5, 3, 17. A gente já mostrou que, né, dessa matriz aqui, a gente já mostrou que essa matriz é invertível. E na aula passada, a gente calculou explicitamente o método de como performar operações. Né? A gente colocava aqui a matriz do lado esquerdo e a matriz de identidade do lado direito. Então, em cada linha da matriz, uma operação que a gente implementasse do lado esquerdo, a gente teria que também implementar na identidade. E quando a gente chegar à identidade aqui do lado esquerdo, o que tiver do lado direito vai ser exatamente a matriz inversa. Então a gente já calculou isso na aula passada. Portanto, a matriz inversa é essa daqui. Então, x é a inversa vezes o vetor b.
Então vai ficar a matriz inversa vezes o vetor B. Parem o vídeo, faça essa conta, né? Multiplique essa matriz por esse vetor e vai dar o vetor 1 menos 1 e 2. Ou seja, x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 1, que é a segunda componente do vetor, x3 é igual a 2, que é a terceira componente do vetor. Então essa é a solução do sistema. Agora, resolva esse primeiro sistema, né? O que é x1 mais 2x2 mais 3x3 é igual a 4, 2x1 mais 5x2 mais 3x3 é igual a 5, x1 mais 8x3 é igual a 9. Olha só, o segundo sistema, o lado esquerdo é o mesmo, o que muda é somente o lado direito. Então, como a matriz, os dois sistemas têm a mesma matriz de coeficientes, então eu não vou fazer cada sistema separado, eu só vou escrever aqui a matriz de coeficientes. À direita, o primeiro vetor, que aqui é 4, 5, 9, está aqui, 4, 5 e 9. E a mais à direita, um segundo vetor, que é 1, 6 e menos 3, menos 6. Tá? Então a gente escreveu aqui a matriz de coeficientes, o primeiro vetor e o segundo vetor. Então eu posso resolver esse sistema simultaneamente. Tá? Bom, uma maneira é acabar de usar o teorema, usar o teorema que a gente acabou de mostrar. Tá? Uma outra maneira é reduzir essa matriz da forma escalonada, reduzida por linhas. Tá? Vocês podem utilizar exatamente essas operações aqui, porque a matriz é 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Tá? Usem essa operação, essa sequência de operações, para reduzir a identidade. Então, depois que vocês utilizarem a mesma sequência de operações que a gente já viu na aula passada, extensivamente, já vimos nessa aula também, né, naquele slide anterior, então a gente reduziu a matriz identidade, a matriz identidade, e as mesmas operações sobre esses dois vetores terá reduzido a esses dois vetores. Então, a solução do sistema A é x1 é igual a 1, x2 é igual a 0, x3 é igual a 1. A solução do sistema B será x1 é igual a 2, x2 é igual a 1, x3 é igual a menos 1. Tá bom? Teorema. Se A for uma matriz quadrada de ordem n, as seguintes afirmações são equivalentes. A é invertível, ou seja, existe a inversa. A matriz, o sistema linear homogêneo AX é igual ao vetor 0 tem somente a solução trivial, a solução 0. A forma escalonada por linhas de A é a matriz identidade de ordem n. A matriz A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares. AX é igual a B é consistente. Esse sistema linear é consistente para cada matriz B, que é um vetor coluna, que é o lado direito da equação, do sistema de equações. E o sistema linear AX igual a B tem exatamente uma solução para cada B matriz coluna. Olha, se AF, se A tem uma única solução, então A é invertível. Isso a gente já provou. Agora, que o F implica E, se AX igual a B tem uma solução, né, para cada matriz B do lado direito, então ele é consistente, porque ele tem uma solução. Então, a F implica E. Agora, o E. Se AX igual a B é consistente para cada B do lado direito, então, em particular, esses sistemas aqui, ó, AX é igual a 1, 0, 0, 0. AX é igual a 0, 1, 0, 0. AX é igual a 0, 0, 0, 1. São soluções do sistema, tá? Porque o B ele é formado de combinações lineares desses vetores. Então, se a gente considerar N soluções desses sistemas, a gente vai formar uma matriz C de ordem N com as soluções como colunas. Tá? Então, essa matriz C ele tem essa forma, que são vetores colunas de N soluções, e essas sucessivas colunas, né, do produto AC são AX1, AX2 até AXN. Então a matriz AC ela possui essa forma aqui, que é exatamente a identidade. Tá? Então C, a matriz daquelas soluções, é a inversa. Então A é invertível. Tá?
Exemplo. Bom, as outras letras, as implicações aqui, a gente vai discutir mais para frente. Exemplo. Quais as condições devem satisfazer as constantes B1, B2 e B3 para que o sistema de equações formado por a primeira equação é x1 mais x2 mais 2x3 igual a B1, x1 mais x3 é igual a B2, 2x1 mais x2 mais 3x3 é igual a B3. Tá? Então, quais são as condições que essas constantes B1, B2 e B3 devem satisfazer para que o sistema seja consistente? A matriz aumentada, né? A matriz aqui dos coeficientes é 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1 e 2, 1, 3. Então, essa é a matriz dos coeficientes. A matriz aumentada é a matriz dos coeficientes com o lado direito da equação, que é B1, B2 e B3. Então, olha só. Vamos pegar escalonamento. Vamos tomar aqui a primeira linha. A primeira linha tem um pivô. Então, a gente vai sumir com esse 1 da segunda linha e o 2 da terceira linha imediatamente abaixo do pivô. Como eu faço isso? Primeiro, eu multiplico a primeira linha por menos 1 e somo a segunda. Então vai ficar 0. Menos 1 mais 0 vai dar menos 1, está aqui. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E menos B1 mais B2 vai dar B2 menos B1. E essa vai ser a nossa segunda linha. Se eu multiplicar por menos 2 a primeira linha e somar a terceira linha, vai dar 0, aqui, que é o que a gente quer. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 1. E menos 2B1 mais B3 vai dar B3 menos 2B1. Tá? Então a gente já teve um pivô e 0 abaixo do pivô. Agora eu vou multiplicar a segunda linha aqui por menos 1 para obter o nosso pivô canônico, né, com sinal positivo. E onde era B2 menos B1 ficou B1 menos B2. Então, e a terceira linha eu continuo a mesma coisa. Mas olha só, agora se eu somar a primeira, você vê aqui, ó, o lado esquerdo, né, que é essa matriz quadrada aqui 3×3, essa linha é 1 e 1. A terceira linha é menos 1 e menos 1. Então se eu somar ambas as linhas vai dar 0, 0. Só que se eu somar ambas as linhas, aqui B1 menos B2 mais B3 menos 2B1. Então esse resultado vai dar B3 menos B2 é igual a menos B1. Então, esse sistema vai ser consistente se o lado direito for igual a 0. Né? Porque eu cheguei nessa matriz e a matriz aqui, né, se eu multiplicar pelas variáveis, vai dar 0x1 mais 0x2 mais 0x3 é igual a B3 menos B2 menos B1. Então, vai dar 0 é igual a alguma constante aqui que tem que ser 0. Então, B3 menos B2 menos B1 é igual a 0. Ou seja, o B3 é igual a B1 mais B2. Então, aquele sistema dado é consistente se somente se o vetor B, o lado direito do sistema linear for B1, B2 e B3, onde o B3 é igual a B1 mais B2. Tá? Agora, o B1, B2 pode ser quaisquer números reais. Então, o sistema vai ser consistente se isso ocorrer. Agora, quais as condições devem satisfazer B1, B2 e B3 para garantir que o sistema de equações x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a B1, 2x1 mais 5x2 mais 3x3 igual a B2, x1 mais 8x3 igual a B3 seja consistente? Tá? Como que a gente pode ver isso? Bom, a matriz aumentada é claro que essa daqui, a esquerda é a matriz dos coeficientes e a direita o vetor B1, B2, B3. Mas olha só, a gente, né, vamos voltar lá naquele slide nosso lá. Essa é a matriz dada. Essa é a matriz dada. Então a gente performou essas operações subsequentes para chegar à identidade, do lado esquerdo, e do lado direito, essa matriz, que é a inversa. Tá? Então,
voltando lá no exercício, a gente obteve a identidade. Então é só multiplicar aquela matriz inversa pelo vetor B1, B2, B3. Então vai dar essa matriz aqui. Tá? E nesse caso, não tem restrição, né? Porque o lado esquerdo aqui é a identidade. Tá? Não existe nenhuma restrição, nenhuma condição que o B1, B2, B3 devam satisfazer. Agora, daqui a gente já pode ler, então, que o x1 vai ser igual a menos 40B1 mais 16B2 mais 9B3. O B2 vai ser igual a 13B1 menos 5B2 menos 3B3. E o x3 será igual a 5B1 menos 2B2 menos B3. Tá? Só isso. Agora, a gente vai definir matrizes diagonais, triangulares e simétricas. Para começar, a matriz diagonal é uma matriz que só tem diagonal principal, tá? Eventualmente diferente de zero, pode ser todas que a diagonal principal também seja igual a zero, como nesse caso aqui. É a matriz nula. Tá? Mas necessariamente, fora da diagonal principal, todos os elementos vão ser zero. Tá? Então, uma matriz diagonal arbitrária de ordem n, ela vai ter zeros fora da diagonal e números na diagonal. Eventualmente, esses números podem ser zero também, não tem problema. Mas necessariamente os números fora da diagonal são obrigatoriamente nulos, zero. Agora, a matriz inversa vai ser exatamente o inverso dos números. Por quê? Vamos pegar essa matriz aqui, D1, D2 até Dn na diagonal, multiplicar por essa matriz, vocês podem parar o vídeo e fazer essa conta que vai dar a identidade. Tá? E também, se eu fizer aqui essa matriz, ela vezes ela ao quadrado, vai dar o quadrado dos números na diagonal. Se eu fizer ela ao cubo, vai dar o cubo dos números da diagonal. Então, se eu multiplicar a matriz por ela mesma, k vezes vai dar os números da diagonal, cada um elevado a k. Tá? Podem fazer essa conta aí. É trivial, mas didaticamente parem o vídeo e façam essa conta. E aqui, ó, por exemplo, se A é uma matriz cuja diagonal principal é 1, menos 3 e 2, é uma matriz diagonal. Então a inversa vai ser o inverso dos números aqui, então é 1 menos 1 terço e meio. O A elevado a 5 vai ser 1 elevado a 5, aqui na diagonal, que é igual a 1. Menos 3 elevado a 5, que é igual a menos 243. E 2 elevado a 5, que é igual a 32. E o A inversa, né, o A5 inversa vai ser a inversa elevada à quinta. Tá? Que é exatamente 1 menos 1 sobre 243 e 1 sobre 32. Tá? Então, quando a matriz é diagonal, as coisas facilitam muito. Qualquer cálculo computacional. E também, o produto de matrizes que envolvem diagonais são fáceis de fazer. Porque, olha só, quando eu faço esse produto aqui da matriz diagonal D1, D2, D3 por essa matriz, né, é só fazer a conta aqui, ó, D1 que multiplica, como que a gente faz? A gente multiplica a primeira linha pela primeira coluna. Então vai dar D1 que multiplica 1, que está aqui, mais 0. Tá? 0 que multiplica 2, 1, mais 0 que multiplica 3, 1. Então vai dar D1 a 1. O segundo elemento vai dar D1 que multiplica 1, 2, que está aqui, mais 0. Então vocês podem fazer para os outros elementos, é a mesma coisa que multiplicar cada coluna da matriz respectivamente por cada um dos elementos da diagonal. Tá? À esquerda, e quando for à direita, é a mesma coisa que multiplicar as linhas da matriz por cada um, respectivamente, por cada um dos elementos da diagonal. Tá? Pare o vídeo e faça essa conta. Agora, matrizes triangulares. Existem dois tipos. Uma matriz triangular inferior. A inferior é o seguinte: todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. E a diagonal superior é que todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Tá? E cada uma dessas matrizes são triangulares. Propriedades.
das matrizes. Uma matriz quadrada é triangular superior se todas as entradas à esquerda da diagonal principal são nulas. Ou seja, o AIJ é igual a zero com I maior que J. Tá? E a recíproca, a matriz quadrada é triangular inferior se todas as entradas à direita da diagonal principal, ou seja, acima, né, da diagonal principal, são nulas. Ou seja, a IJ é igual a zero para I menor que J. Tá? Bom, as outras afirmações são óbvias. Teorema. A transposta de uma matriz triangular inferior é triangular superior e a transposta de uma matriz triangular superior é triangular inferior. Bom, transpor a matriz quadrada é exatamente refletir as entradas em torno da diagonal principal. Então o que era zero, né, se a matriz for triangular inferior, significa que você tem zeros acima da diagonal. Então quando você transpõe esses zeros, eles vão de baixo para baixo da diagonal. Tá? E o produto de matrizes triangulares inferiores é triangular inferior e o produto de matrizes triangular superior é triangular superior. Tá? Prova B. Vamos provar, né, prova do item B aqui. Provamos o resultado para matrizes triangulares inferiores, ou seja, e para superiores vai ser análogo. Tá? Então, seja A uma matriz com coeficientes A e J, B matriz com coeficientes B e J, uma matriz de ordem N. E C, o produto AB. Então a gente quer provar que, como ambas são triangular inferior, a gente quer mostrar que C é triangular inferior e a gente vai mostrar que C e J é igual a zero com I menor que J. Tá? Agora, mas pela definição de multiplicação matricial, o C e J é AI1, B1J, mais AI2, B2J, mais AIN, BNJ. Tá? E supondo que seja menor que J, então a gente pode separar esses elementos como os termos com o número de linhas B menor do que o número de colunas de B. E em termos onde o número de linha de A é menor do que o número de coluna de A. Tá? Então, esses fatores aqui são nulos, porque quando o I for menor que J, isso aqui se anula. Tá? Porque B é triangular inferior. Então todos os fatores aqui nesse agrupamento aqui são nulos, porque A é triangular inferior. Então C e J é igual a zero toda vez que I for menor que J. E está provado o teorema. Teorema. Uma matriz triangular é invertível se somente se suas entradas diagonais são todas nulas. Tá? São todas não nulas. Não nulas. Tá? Esse que o teorema fala. E a parte D do teorema é o seguinte: a inversa de uma matriz triangular invertível é triangular inferior. E a inversa de uma matriz triangular superior invertível é triangular superior. Pessoal, isso a gente vai provar nas próximas aulas, tá? Agora não. Considere essas matrizes triangulares superiores. Olha só. Como a gente viu pelo teorema que basta, na matriz triangular superior, basta a diagonal não ser nula, que ela vai ser invertível, então a matriz A é invertível. Agora a matriz B ele tem um zero aqui na diagonal, e ela é triangular superior, então ela não vai ser invertível. Tá? E a inversa, vocês podem calcular a inversa, tá? Vai dar uma matriz triangular superior, como no teorema. E calculando a inversa, vocês podem calcular, para o vídeo calculando a inversa, vai dar essa matriz daqui. O produto AB também vai dar triangular superior e o produto BA vai dar triangular superior. Tá? Parem o vídeo, façam esses produtos e calculem a inversa da matriz. Definição: uma matriz quadrada é simétrica se a transposta for igual a ela mesma. Tá? Então, essa primeira matriz aqui, a transposta é ela mesma, tá? Olha, 7 menos 3, linha virou coluna, então vai dar 7 menos 3. Essa linha menos 3 e 5 virou a coluna, menos 3 e 5.
Então a transposta é ela mesma. Aqui também, e essa aqui também, ela é simétrica, porque transpondo esses zeros aqui em cima da diagonal vão vir para zeros abaixo da diagonal e vice-versa. Tá? Uma maneira para ver se a matriz é simétrica é só ver se, em relação à diagonal principal, a matriz aqui espelha. Então o 0 vai para o 0, o 4 vai para o 4, o 5 aqui vai para o 5. Tá? Então essas matrizes são exemplos de matrizes simétricas. Se A e B forem simétricas de mesma ordem, mesmo tamanho, e K for um escalar, então a transposta é simétrica, A mais B e A menos B são simétricas e KA é simétrica. Pessoal, isso daqui vem da definição de matriz simétrica. Tá? Por quê? O que é uma matriz simétrica? É que a transposta é ela mesma. Se a transposta é ela mesma, então a transposta é a própria A, né, que a gente já viu isso em aulas passadas. Então também é simétrica. A soma é simétrica, né, porque a transposição preserva a soma e a subtração. Mas agora, o produto de matrizes simétricas, em geral, não é simétrico. Tá? Então olha só, se A e B forem matrizes simétricas, de mesmo tamanho, então AB, o produto AB transposto é B transposto A transposto. Só que B transposto é igual a B porque B é simétrica. A transposto é igual a A porque A é simétrica. Então a gente mostrou que AB transposto é igual a BA. Tá? Mas, o que significa dizer que AB, o produto AB seja simétrico? Significa dizer que AB transposto é igual ao próprio AB. Mas a gente provou que o AB transposto é igual a BA. Então a matriz, o produto de matriz é simétrico se e somente se, né, o AB foi igual a BA. Ou seja, se as matrizes comutarem. Então o produto de duas matrizes simétricas vai ser ainda uma matriz simétrica se somente se as matrizes comutam. Agora, façam esse produto, né, essa matriz 1, 2, 2, 3, menos 4, 1, 1, 0. Façam esse produto, vai dar a matriz menos 2, 1, menos 5 e 2. Então o produto de duas matrizes simétricas deu uma matriz que não é simétrica. Tá? Enquanto o produto dessa matriz 1, 2, 2, 3, que é simétrica, e o produto dessa matriz menos 4, 3, 3, menos 1, que é simétrica, deu a matriz 2, 1, 1 e 3, que é simétrica também. Então pode dar simétrico ou pode não dar simétrico. Não existe uma regra em geral. A regra é, claro, se as matrizes comutarem, então o produto de duas matrizes simétricas é uma matriz simétrica. Mas esse exemplo aqui, né, a gente viu que pode dar qualquer coisa. Uma matriz simétrica não precisa ser invertível. Tá? Não precisa ter inversa. Por exemplo, essa matriz é simétrica, mas não é invertível, porque o determinante dela é igual a zero. Então, quando a gente for calcular inverso por aquele método que a gente já aprendeu, vai dar o determinante igual a zero, então não tem inversa. Tá? Só que o próximo teorema mostra que uma matriz simétrica for invertível, então sua inversa também é simétrica. Tá? Então o teorema, se A é uma matriz que é simétrica e invertível, então a inversa também é simétrica. Olha, suponha que A seja simétrica e tem inversa. Como A é simétrica, então a inversa transposta é igual a transposta inversa, por definição. Tá? Só que a matriz transposta é ela própria, então a transposta inversa é a própria inversa. Então a gente mostrou aqui que a inversa transposta é a própria inversa, então a inversa também é a matriz simétrica. E a gente pode estudar, pessoal, tanto esse produto A vezes A transposta, como A transposta vezes A. Tá? Se A for uma matriz M por N, então a transposta é N por M, porque linhas, o número de linhas virou o número de colunas. Né? E o produto A transposto vai ser uma matriz quadrada, tal como o A transposto A. Tá? A matriz A transposto vai ser M por M, e a matriz A transposto A vai ser N por N. E esses produtos sempre são simétricos, tá? E a demonstração está aqui embaixo.
Seja a matriz de 2 linhas e 3 colunas, a primeira linha é 1, menos 2 e 4, a segunda linha é 3, 0 e menos 5. Então a transposto vai ser a matriz, onde era linha aqui virou coluna, então vai ser a matriz de coluna 1, menos 2, 4, a segunda coluna 3, 0 e menos 5. Que multiplica A, que é 1, menos 2, 4, 3, 0, menos 5, parem o vídeo, faça esse produto, vai dar essa matriz aqui de primeira linha 10, menos 2, menos 11, segunda linha menos 2, 4, menos 8, terceira linha menos 11, menos 8, 41. Segunda opção A transposto. É a matriz A vezes a matriz A transposta. Fazendo esse produto, façam agora, vai dar 21 menos 17 e 34. Tá? Então essas matrizes são simétricas, como já era esperado. Agora, aplicações do sistema linear. Né? Aqui é uma aplicação para equilibrar equações químicas. A gente diz que uma reação química está equilibrada se o mesmo número de átomos antes, né, os reagentes, vão ser aqui o mesmo número de átomos do produto. Por exemplo, aqui a gente tem metano mais oxigênio, gerando uma molécula de gás carbônico mais 2 de água. Tá? A gente pode ainda multiplicar toda a equação por um número positivo, inteiro, né, do lado esquerdo e do lado direito. Por exemplo, multiplicando por 2, aqui vai dar 2 moléculas de metano mais 4 de oxigênio, é igual a 2 gás carbônico mais 4 moléculas de água. Tá? Pessoal, essas reações químicas simples, elas são... dá pra gente fazer por tentativa e erro. Tá? Mas o método mais geral consiste no seguinte. A gente sabe que metano, a gente tem aqui metano, oxigênio, molécula de gás carbônico e molécula de água. Tá? Na verdade aqui vamos tirar esse 2 aqui da água. Só compilando. Pronto. Então olha só. O método mais geral a gente multiplica o metano por um inteiro, o oxigênio por um inteiro, x2, o gás carbônico por x3 e a água por x4. Então o lado esquerdo, olha só, carbono. Se a gente prestar atenção só na molécula de carbono, aqui tem C, carbono, x1. Então o lado esquerdo é x1. O lado direito é x3C, tá aqui. O hidrogênio aqui vai dar 4x1 e do lado direito vai dar 2x4. O oxigênio aqui vai dar 2x2 e o lado direito vai dar 2x3 mais x4. Então a gente tem esse sistema linear para resolver, tá? De 4 variáveis. Então o sistema, né, passando aqui todo mundo para o lado esquerdo da equação, vai dar x1 menos x3 é igual a 0, 4x1 menos 2x4 é igual a 0 e 2x2 menos 2x3 menos x4 é igual a 0. Então a gente chegou nesse sistema. A matriz aumentada deste sistema é 1, 0, menos 1, 0, 0, 4, 0, 0, menos 2, 0, 0, 2, menos 2, menos 1, 0. Tá? Então agora escalonando essa matriz, parem o vídeo, escalonem, vai dar aqui uma matriz 1, 0, 0, menos meio, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos meio e 0. Tá? Onde a solução aqui, tá? A gente pode... Os líderes são x. Os líderes são x1, x2 e x3. Tá? Então o x1 é igual a menos... é igual a meio x4. O x2 é igual a x4. E o x3 é igual a meio x4. Tá?
Então essa é a solução do sistema. Então é assim que a gente acha esses coeficientes aqui, ó, tá? Esses coeficientes aqui. Beleza? Ou esses coeficientes aqui, tanto faz, porque a gente pode multiplicar por qualquer número. Aquele parâmetro que a gente usa é um inteiro, tá? Então esse é o equilíbrio de uma equação simples. Agora, olha só, a gente tem uma equação mais complicada aqui. Ácido clorídrico, fosfato de sódio, Na3PO4, ácido fosfórico, que é H3PO4, mais NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Então, como fazer o balanço dessa equação? X1 multiplica cada uma dessas moléculas por X1, X2, X3, X4, respectivamente, tá? Lado esquerdo é igual ao lado direito, para todos os átomos, hidrogênio, cloro, sódio, fósforo e oxigênio, e a gente obtém esse sistema linear homogêneo. Agora, a matriz escalonada, transformem esse sistema linear num sistema de matriz de coeficiente aumentada, tá? Quando a gente faz isso, como ela é homogêneo, quando a gente faz isso, a forma escalonada do sistema vai ser essa daqui. Então, a gente obteve que o x1 é igual a t, variáveis líderes, x1, x2 e x3. Então, o x4 é um parâmetro. Então, a gente utiliza o x4 é igual a t. Então, o x1 é igual a t. x2 é igual a t sobre 3, está aqui. O x3 é igual a t sobre 3, está aqui também. Então, a gente pode escolher, para não ter número fracionário, né, que a gente está em química, né, não pode ter um terço de molécula de... Não pode ter um terço de átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, o x4 é igual a 3, x1 é igual a 3, x2 é igual a 1 e x3 é igual a 1. Então, o equilíbrio da equação se dá x1 igual a 3, então vai ficar 3HCl. O x2 é igual a 1. 1Na3PO4. O x3 é igual a 1. Então vai ficar 1H3PO4 e o x4 é igual a 3, vai ficar 3NaCl. Tá? Então é assim que a gente balanceia equações químicas, por exemplo, utilizando sistemas lineares. Exercícios, façam esses exercícios, tá? Aqui resolva o sistema linear invertendo a matriz de coeficientes. Determine o produto dessas matrizes. Encontre a matriz quadrada, a menos 2, a inversa ao quadrado e a inversa elevada a k para essas matrizes diagonais. E determine essas constantes para que a matriz seja simétrica e balanceie essas equações aqui. Tá bom? Então, bom dia e bons estudos para vocês.